E também não dá para um prefeito fazer chantagem ou dar uma despertinho. Por exemplo, diminuir centavos, isso não vai colocar fogo nessa história. Ou então falar o seguinte, eu vou reduzir, mas vou tirar dinheiro da educação e da saúde. Eles estão na rua falando das 3 coisas, de transporte, educação e saúde, isso é uma provocação. Então veja que isso é um estopim. Aí o Facebook virou uma rua virtual. Juntou a rua física com a rua virtual. Eu estou conversando por aí e a coisa que essa nova geração de políticos não sabe conversar com a gente, nem no Facebook, muito menos na rua. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora também para o Gelton, no seguinte ponto, nós estamos assistindo a violência que está acontecendo no Brasil afora. E a gente vem dizendo o seguinte, que toda manifestação, ela sem violência, ela em paz, ela é legítima. E quando ela é legítima, ela traz inspiração. Se traz inspiração, todo mundo quer participar. Você quer levar o cachorrinho, o menino numa bicicleta que não sai de casa. Agora eu tenho uma chance de sair com meu menino para a rua. Porque já que o povo tomou a rua, eu vou sair de bicicleta com minha criança. A gente assistiu aí todos os dias muitas crianças e muitos pais levando o pessoal em cima da cabeça, no pescoço e andando pelas ruas. Mas na hora que começa a vir violência, perde-se toda inspiração, porque perde a legitimidade. Isso. Ou seja, o que eu queria deixar aqui muito claro para todos que estão participando de manifestação é o seguinte, toda manifestação pacífica é legítima e inspiradora. Não esqueça isso. Nós temos uma grande ferramenta de defesa e fortalecimento da nossa democracia. Depredar é tão criminoso como estelionato. Apedrejar é tão criminoso como fraudar o INSS. Ajudar a coibir é a chance que a gente tem. Se alguém participa de algum saque, gente, isso é tão criminoso como fraudar o INSS, roubar, fazer tudo errado. Quem está liderando essa manifestação precisa ter sabedoria. E uma das coisas que eu vou dar uma dica para vocês, bobo, usando aqui o momento nosso aqui de tecnologia. Todo mundo tem um telefone que tira fotografia, todo mundo tem um telefone que filma essa cambada de babaca que está atrapalhando tudo. Isso. Porque no momento que eles criam todo tipo de violência, nós vamos perder todo o poder de mobilização. Aí pode acontecer o extremo, nós vamos ter um fenômeno daqui a pouco, vai ser proibido fazer manifestação. Se nós não conseguirmos controlar o que está acontecendo, vocês viram ali agora as pessoas conversando com a polícia dizendo, nós não conseguimos mais controlar esse povo. Então algo precisa ser planejado para que mude. Porque se não mudar isso, como é que vai ser? Me desculpe, quem já foi líder de mobilização social sabe que controla, sim. Então, tá vendo? assim, esse discurso não é um discurso correto. Talvez aquele menino que falou isso ache que nós estamos na Revolução Russa. Nós não estamos. Ele não entende o que está em jogo. Eu acho que é fundamental que a gente tenha um pouco de paciência, porque ele não sabe o que significa quando as forças que têm medo dessa bagunça e que têm as armas saem na rua. Olha, então assim, ele tem uma responsabilidade. Colocar as pessoas em risco. Não, isso será que não. o poder público não tem obrigação de protegê-los? Claro claro que tem. Claro que tem. Desobediência civil, gente, vai aprender o que é isso. Existe um limite para manifestar. E na hora que a autoridade pública estiver lá, falar, gente, para, que o negócio vai complicar. É a questão do uso isso vai trazer da força. Responsabilidade legal e criminosa para muita gente. Fernando, por isso, olha, vão fiscalizar quem está fazendo baderna. Fernando, essa é a hora que esse pessoal, que mais ou menos, não tem muitos líderes, mas mais ou menos são respeitados, saem à frente para negociar com a polícia, eles têm que fazer algo que nós sempre fizemos, onde tem grandes manifestações, que além da polícia é ter segurança interna. São pessoas do própria mobilização que elas sabem que se começa a ter uma pessoa com máscara, chega nela, fala, meu amigo, tira essa máscara, para que você está fazendo? Se ele reagir, você pega e tira ele da passeata, entrega para a polícia. Vamos fazer uma bandeira na próxima manifestação aí, sem máscara. Isso é sem fundamental. Falsidade aí. Ó. Isso não é nada de autoritarismo, pelo contrário. Cara limpa, transparência. Isso é para... Estou cobrando transparência do Exatamente, governo. é isso. Vamos mostrar então se nós somos diferentes, não é verdade? Doutor Gelton, conta para nós a sua opinião nessa situação. E aí, nesse clima de insegurança, o que eles devem fazer? Eu acho que o importante também é a gente perceber a questão do uso exclusivo da força e de como as forças policiais atuam. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente ainda não teve algumas graduações desse processo. Ou seja, pelo que eu acompanhei hoje de notícias, você já teve a cavalaria entrando no Rio de Janeiro, entrando em São Paulo, entrando em Brasília. Quando a cavalaria entra
nós estamos graduando a utilização da força. Então a gente tem que se preocupar sim com isso. É importante que os líderes e que as pessoas que estão trabalhando nos movimentos, lembrando que a gente apoia amplamente essas manifestações, esse é o nosso sonho. Eu acho que algumas coisas no campo econômico, que eu nunca sonhei, estão acontecendo hoje, como desemprego em torno de 5%, 6%. Eu nunca sonhei que eu ia ver isso. Uma taxa de juros abaixo de 10%. Ou seja, o que eu estou sinalizando aqui com essa minha fala não é nenhuma defesa, é que há espaço no orçamento para a gente disputar e solicitar que essas demandas sociais sejam atendidas, né? E aí é importante que os movimentos se organizem e entendam as forças policiais, essas pessoas, às vezes aqui em Belo Horizonte, a BH Trans, que está ajudando o movimento a sair nas ruas, e muitas vezes esses funcionários públicos, que nos últimos 20 anos foram rechaçados pela imprensa, todo mundo dizendo que eles eram corruptos, ruins de serviço, isso não é verdade, né? Nós temos um corpo técnico altamente capacitado nas prefeituras e nos governos, e essas pessoas estão sendo rechaçadas como os outros. Eles precisam de apoio, melhores salários, e precisam ampliar esse quadro de atendimento à população. Isso está muito claro. E se a gente está crescendo, se há espaço público, em termos de orçamento, é agora a hora de lutar por mais recursos para a saúde, é a hora de lutar por mais recursos para a educação e, obviamente, de cobrar a execução, porque não adianta colocar no orçamento e depois isso não ser executado. Então, mais uma vez, o portal da transparência. Entra lá e checa. Posso dar um reforço aqui de dados? Até queria que você explorasse um pouco. Só lembrando o seguinte, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele tem mais dinheiro hoje que o Banco Mundial e o Banco Interamericano juntos. Isso. Os brasileiros não sabem disso, que é o segundo banco de fomento do mundo. Isso. E nós não discutimos o que fazer com esse dinheiro na área social. Então, assim, isso é fundamental. Segundo, o governo falou que acabou com a dívida quando ele pegou e pagou aquele finalzinho da dívida com o FMI. A dívida com o FMI significou 4% do total da dívida brasileira. E os brasileiros acham que nós não temos mais dívida. Nós temos mais de 3 trilhões de dívida interna e dívida externa. Então, assim, há muito que se discutir no Brasil. Dinheiro nós temos. Nós somos o segundo país mais rico da América. Depois dos Estados Unidos, somos nós. Nós somos mais ricos que o Canadá, que o México. Nós mandamos na América com os Estados Unidos. Estamos financiando obras na África, na América Central. Acho que está na hora. Porque esses jovens estão saindo na rua, eles talvez não consigam pegar a mediação entre o que eles querem e como fazer. E eu estou tentando dizer, eu acho que é isso que eu estou jogando a peteca para você, é que tem como fazer. Eles têm que agora começar a estudar um pouquinho e saber que tem canal para a gente falar, ó, dinheiro tem, não é verdade que não tem, vamos pegar o recurso do BNDES, ao invés de ficar dando dinheiro para a gente que está falindo na Bolsa de Valores, vamos fazer dessa tal do BNDES social algo muito maior. Dinheiro tem. Além do que, nós vamos entrar agora com os royalties do petróleo. O país é rico, não é pobre. Isso é fundamental a gente falar. Olha, eu queria aproveitar que nós já estamos caminhando já para o bloco final. Hoje o negócio aqui está uma benção, está uma maravilha, cheio de participações e um assunto muito interessante. O Célio Reis está participando, a Regina, a Fátima Leão, o Lucas. Eu vou ler as perguntas já para repassar para o próximo bloco, mas eu queria aproveitar essa oportunidade de comentar e fazer uma denúncia. Vou fazer uma denúncia aqui. O governo passou uma fase onde surgiram a pilantropia. Várias organizações sociais, as pessoas estavam pegando verba do governo federal e botando dinheiro no bolso. Aí, infelizmente, em vez deles podar a árvore, cortaram o tronco. Eu estive em Brasília. Tivemos uma reunião do Ministério do Desenvolvimento, eu advogado, mais um advogado comigo, e uma pessoa responsável por uma fundação em Belo Horizonte, com um orçamento e com atendimento de mais de 1.500 pessoas, seja crianças, adolescentes, jovens, idosos, deficiente físico, drogados, e não consegue a renovação do SEBAS. E o governo tem um talibanato dentro do Ministério do Desenvolvimento que não libera as certificações. Mais de 800 organizações no Brasil inteiro. Várias estão fechando por causa da falta de atitude do governo.
E vou dar nome aqui, da Presidência da República, o próprio Gilberto de Carvalho, numa reunião nossa com o povo organizado com ele, falou, não, nós vamos liberar uma medida provisória para poder acertar esse problema que está acontecendo. Isso já tem meses e não tomaram nenhuma atitude. Eles querem que as organizações sociais que trabalham no Brasil sem fins lucrativos que fechem. Qual o interesse deles, não sei. Quem sabe é para criar mais um curral eleitoral. Está na hora de tomar alguma atitude. Olha, antes de a gente ir aqui para o nosso intervalo, eu vou ler aqui as perguntas do Célio Reis. Alguns políticos se manifestam como ateus. Acham que agora é a hora de voltar para Deus e reconhecer o controle dele. O povo ter temor a Deus. Regina, sou completamente a favor. Sou professor e o salário não dá para nada. É uma vergonha. Por 4 anos seguidos, a Finlândia ganhou o prêmio de melhor educação do mundo e investimento em salários em pessoas. Eu vou falar para vocês aqui uma das regras de gestão. Primeiro quem, depois o quê. Se você tiver quem, for competente e feliz no trabalho, pode montar a escola que for, que nós vamos fazer igual hoje a rede da Sara Kubitschek, a referência no mundo inteiro. Não quer investir porque não quer.